Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou Abraão Soares e hoje eu quero te ajudar, você que quer compreender mais as Escrituras. Todos nós temos um desafio de interpretar. Quando nós lemos uma frase na rua, quando assistimos um filme, quando ouvimos alguém, estamos conversando, sempre estamos usando a ferramenta da interpretação, decifrando códigos, decifrando o significado de palavras, de texto e assim por diante. Assim também a Bíblia, ela exige de nós a necessidade de interpretá-la. E existe uma matéria, uma ciência que cuida desta parte de ler e interpretar, que se chama hermenêutica. A hermenêutica bíblica é uma disciplina da teologia que nos ajuda a ler o texto e compreender melhor o texto das Escrituras, entender o sentido real do texto bíblico. E nesse vídeo eu quero te dar algumas dicas utilizando alguns princípios da hermenêutica bíblica para que você possa ler e compreender melhor as Escrituras. É importante saber que a mensagem central das Escrituras ela é clara, e aqui eu já coloco em primeiro lugar que nós precisamos do auxílio indispensável do grande autor da palavra, que é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não temos como ler, nós não temos como compreender as Escrituras. Quem nos ajuda a entender isso é o apóstolo Pedro. Lá na sua segunda carta, no capítulo 1, do versículo 20, ele diz o seguinte: primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O mesmo Espírito que inspirou profetas, autores bíblicos para registrar a palavra de Deus, é Ele mesmo que nos auxilia, que nos ajuda, que ilumina a nossa mente, que aquece o nosso coração quando nós lemos a Bíblia. Então é fundamental e indispensável que eu e você, ao ler a Bíblia, venhamos orar. Agora, existem textos na Bíblia que são mais difíceis de interpretar. O próprio apóstolo Pedro declarou isso. 1 Pedro capítulo 3, a partir do versículo 15. Considerem a longanimidade do Senhor como a oportunidade de salvação. Como também nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar a respeito destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas, nelas há certas coisas difíceis de entender. Aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Veja que Pedro disse que o irmão Paulo escreveu coisas que são difíceis de se entender e fala do perigo de deturpar as escrituras, que isso seria a destruição dessas pessoas que deturpam as escrituras. Interessante como ele termina a carta aconselhando os irmãos crescerem na graça e no conhecimento do Senhor. Crescer na graça, no conhecimento, é um mandamento do Senhor, é uma ordenança da palavra de Deus. A interpretação das Escrituras se faz necessário para o nosso crescimento espiritual.
E com isso podemos falar duas funções básicas e muito importantes que a hermenêutica tem, que pode nos ajudar na interpretação bíblica. Em primeiro lugar, descobrir o que o texto significa originalmente. Ou seja, qual o significado do texto? O que o autor, aquele que escreveu, queria falar com isso? Em segundo lugar, aplicar esse sentido, aplicar o significado do texto ao nosso contexto, executar o sentido da palavra de Deus, do texto das Escrituras, para a nossa vida cotidiana. Então já guarda esse princípio que é muito importante para mim e para você, que o sentido do texto, ele não muda. O que variam são as suas aplicações. O sentido do texto fala-se da intenção do autor. O que o autor quis dizer com isso? E por que esses princípios são importantes? Para não acharmos que os textos têm vários significados e então reduzir as nossas próprias ideias ao texto, ou justificar os nossos erros, os nossos ideais, os nossos preconceitos ao texto. A forma de ler errada, de ir ao texto já procurando aquilo que nós queremos e não permitir que a palavra de Deus fale por si mesma para nós. Se está gostando do vídeo, está gostando desse tema, já deixa o seu like e não deixa aqui de comentar como está sendo sua experiência com esse aprendizado. Mas agora que nós já aprendemos qual a importância da hermenêutica para nós e que sim, existem textos difíceis que precisam da nossa interpretação, eu quero compartilhar com você 4 perguntas básicas que você deve fazer ao texto e com isso você terá uma compreensão melhor do texto da palavra de Deus. E no final ainda eu quero dar uma dica prática para que você leia e compreenda melhor. Aqueles textos que você lê, aqueles versículos que não entendem, não fazem sentido. Então fica até o final, porque também eu quero indicar alguns livros, alguns materiais que vão ajudar você a crescer nesse conhecimento das Escrituras. A primeira pergunta que você deve fazer ao texto é: quem escreveu? A Bíblia foi escrita por cerca de 40 autores. E cada autor vai ter uma forma, um jeito de escrever. E onde e quando ele escreveu, qual o contexto em que estamos falando, aonde a pessoa estava, onde ela escreveu. Agora que eu já sei qual é o autor, eu devo perguntar o que ele escreveu. Como assim? Quando perguntamos o que escreveu, estamos falando, por exemplo, qual gênero literário. Precisamos saber que tipo de texto estamos lidando. Como, por exemplo, existem narrativas, salmos, provérbios, profecias, história, cartas. Tendo um exemplo prático, a gente não lê uma carta da mesma forma que a gente lê uma poesia. A gente não lê uma história da mesma forma que estamos lendo um provérbio. Precisamos respeitar cada gênero literário que possui princípios de interpretação diferentes um dos outros. A terceira pergunta é: por que escreveu? Qual o propósito deste livro? Por que este livro foi escrito? Qual o objetivo dele? Qual o tema central deste livro? E em quarto lugar, para quem escreveu? Nós precisamos entender para quem foi escrito, quem foram os primeiros a serem edificados com esse texto. Nós vemos, por exemplo, o apóstolo Paulo escrevendo cartas à igreja em Roma, à igreja em Corinto, à igreja na Galácia, à igreja em Filipo, à igreja em Éfeso e assim por diante. Ele escreve as cartas pastorais a Timóteo, a Tito. E antes de indicar o material para vocês, tem uma dica bônus aqui, que é muito importante que você que está lendo um texto e não compreende aquele determinado versículo, isso é por conta que muitas vezes somos viciados a decorar certos versículos, sabe? Dizer assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não que isso, de forma geral, seja errado você decorar textos bíblicos,
mas estamos muito focados nisso e esquecemos que para uma boa interpretação bíblica é preciso contexto. A Bíblia, ela interpreta a si mesma. Então, se você quer compreender um determinado versículo, tenta ler um pouco mais adiante e os textos também anteriores. Não fica focando apenas em frases, em versículos, em pequenos textos da Bíblia. Tenta ver de forma mais contextual. Leia os versículos anteriores, leia os versículos posteriores, leia capítulos. Então essa dica que eu deixo para você, leia grandes porções da Bíblia. Se você não tem esse hábito de ler, procure ler cartas pequenas, livros pequenos. Pegue um texto como, por exemplo, a Epístola de Tiago, que estamos fazendo uma série de vídeos aqui no canal. Leia, é apenas 4 capítulos. Leia o livro de Tiago inteiro. Não foque apenas em pequenos versículos. Isso vai lhe ajudar muito a você compreender mais o texto da palavra de Deus. Vamos lá, e aqui vai algumas indicações para você. Você quer compreender mais um pouco da Escritura? Se você anotou tudo isso que nós falamos aqui, depois repete o vídeo, assiste, anota o que nós dissemos aqui. O primeiro material que pode ajudar a mim e a você a compreender mais as Escrituras são as Bíblias de estudo. Tem algumas aqui na primeira prateleira, algumas Bíblias de estudo. São uma ótima ferramenta porque na maioria dos textos, capítulos a capítulos, elas vêm um resumo, uma explicação no rodapé. Eu vou estar deixando aqui na descrição algumas Bíblias que eu recomendo que você tenha, que você possa comprar, ter na sua casa, e isso vai lhe ajudar bastante. A segunda dica de material que você pode ter, além de ter uma Bíblia de estudo, se você quer se aprofundar, comentários bíblicos são livros que vão trazer comentários capítulos a capítulos, às vezes verso a verso, dos textos da Bíblia. Existem comentários bíblicos que são de volume único, que compreende de Gênesis a Apocalipse, comentários bíblicos que são de livro a livro. Como, por exemplo, eu tenho esse aqui, que é o comentário da Vida Nova, a série Cultura Bíblica, não é? Que é introdução e comentário à Epístola de Tiago. Nos dá uma introdução muito boa do texto bíblico. Então, esse aqui é um exemplo de um comentário que é apenas de um livro da Bíblia. Então, eles são muito bons porque eles se aprofundam mais ainda. Mas existem comentários que são um volume único. Eu deixarei aqui também todos os materiais que eu estou indicando e falando, deixarei aqui na descrição para que você dê uma olhada e você também possa adquirir e abençoar aí a sua vida. Indicar um livro que vai falar sobre uma introdução à hermenêutica, à interpretação bíblica. Vai ser muito útil para você que quer se aprofundar no conhecimento das Escrituras. Esse aqui, ó, Entendes o que lês? Um guia para entender a Bíblia com o auxílio da exegese e da hermenêutica, do Gordon Fee e Douglas Stuart, da editora Vida Nova. Olha, pessoal, esse livro é muito bom para aqueles que estão iniciando ou até aqueles mesmo que estão aí ao longo da caminhada, lendo a palavra, estudando a palavra, até mesmo ensinando a palavra de Deus. Nos dá ferramentas aqui básicas de como escolher uma boa tradução, de como nós devemos ler cada gênero literário da Bíblia. Vale muito a pena você ter este livro. E comprando através desse link, você estará nos ajudando nesse projeto aqui do canal, sem pagar nada mais do que isso. Ao contrário, muitos desses links que colocamos aqui estão com preços promocionais que sempre a Amazon tem. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Você chegou até aqui é porque você tem o interesse de aprender mais da palavra de Deus. E eu fico muito feliz por isso. De ter pessoas como você que quer entender, quer compreender mais a palavra de Deus. Se ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, não deixe de se inscrever e compartilhar para outras pessoas este vídeo. Então Deus abençoe sua vida, eu vou ficando por aqui. Toda quarta-feira nós estamos colocando
um vídeo novo e nós estamos fazendo uma série no livro de Tiago. Se ainda não assistiu, assista. Eu desejo que isso tudo que estamos fazendo possa edificar a sua vida. Um abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.